Você tem mais de 65 anos e não conseguiu se aposentar? Sabia que existe um benefício de um salário mínimo que você pode ter direito? Neste vídeo explicaremos como garantir isso. Olá, eu sou a Biel, diretor de marketing aqui da Cristina Advocacia, e para responder a essas perguntas eu estou aqui com o Dr. Sérgio Cristino. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Abel? Tudo certinho, Sérgio. Sérgio, vamos lá então, para a gente iniciar esse tema aí. Eu fiz o gancho aqui no começo, mas a gente vai falar do BPC Loas. O que seria o BPC Loas e quem tem direito? Abel, o BPC Loas, ou Benefício de Prestação Continuada, é um auxílio do governo federal para aquelas pessoas que têm bem baixa renda, né? E que não têm aquele direito de benefício do INSS, que seria o auxílio-doença ou até mesmo a aposentadoria por falta de contribuição. Hum. Né, o BPC Loas ele é de um salário mínimo, né? E para que um dos critérios principais aí é que a renda familiar não passe de um quarto de salário mínimo por membro da família que mora naquela residência, entendeu? Aí como que comprova essa baixa renda, Sérgio? Justamente, Abel, às vezes você tem o cadastro único, normalmente que você, né, hoje tem no Brasil o cadastro de benefícios, e você não pode, ter um exemplo, ter a carteira registrada, porque o governo ele consegue fazer essas confrontações, entendeu? Uhum. Então, essa comprovação justamente é pela ausência de renda formal. Às vezes acontece da pessoa ter uma renda informal de um serviço, né, de autônomo, alguma coisa, mas ele não tendo aquela renda comprovada, né, então ele provavelmente, né, vai fazer o cadastro no CRAS, tem toda uma situação de regra, e ele pode vir a conseguir o benefício, né, que muitas vezes aquela pessoa lá com mais de 65 anos, trabalhou a vida inteira, serviço rural, Não conseguiu se e aposentar? não conseguiu contribuir, às vezes fazia uma parte na cidade, uma parte no urbano, chegou lá, tentou fazer a aposentadoria, não conseguiu, e está passando por dificuldade, que a gente sabe que depois de uma certa idade você começa a ter problemas de saúde, né? Meio comum Uhum. nas pessoas mais idosas. Então esse benefício busca auxiliar essas pessoas que não conseguiram aí o benefício da aposentadoria. E quais são as principais diferenças entre o BPC e a aposentadoria, se a gente fosse... Então, Abel, a aposentadoria ela decorre lá de um vínculo empregatício que você tem com a Previdência Social, né? Uhum. E respeitando os critérios, né, que depende muito do rural, do urbano, né? Teve mudanças, né, na Previdência. Antes você, com 35 anos de contribuição, você poderia aposentar, hoje tem regras de idade. Então, a aposentadoria seria necessariamente isso. O BBC não, o BBC é um auxílio, né, de fato, para aquelas pessoas de bem baixa renda, Uhum. né, que não tem também todas as situações da Aposentadoria. aposentadoria, uma vez que quem tem o BPC não tem 13º, né, não gera pensão pós-morte. Então, esse BPC ele acaba limitando né, os benefícios que uma aposentadoria traz. Então, tem umas diferenças, umas peculiaridades diferentes entre um e outro aí. E o que fazer se a pessoa for solicitar o BPC e até o BPC for negado? Uma vez que ele atenda os critérios, né, de baixa renda, necessidade, tem todas as coisas, ele pode fazer até um recurso administrativo para o INSS, né? Porque o INSS é o órgão que regulamenta e faz as concessões. E também, se caso o INSS negue, ele pode recorrer pelos meios judiciais. Daí ele procura auxílio de um advogado, né, apresenta toda a documentação que ele tem ali, de formalidade, de renda, comprovando endereço, todas essas situações. E o advogado analisando, vendo que de fato ele tem direito ao benefício, entra com uma ação judicial e pleiteia judicialmente o benefício para essa pessoa. Então ele consegue entrar sem o advogado e caso tenha uma recusa ali, ele pode solicitar ajuda de um profissional daí. Sim, a questão do sem o advogado é perante ao INSS. Uhum. Então é um recurso administrativo. Judicialmente é obrigatório ter um advogado. Ele não consegue pleitear isso em juízo se ele não tiver auxílio no advogado. Ah, não. Aí os documentos que ele tem que reunir, assim, os principais, consegue listar a gente para... São os documentos pessoais, um exemplo lá, CPF, RG, carteira de trabalho, comprovante de endereço, se ele tiver alguma doença, exames médicos, né, toda aquela situação, se ele, né, remédios de uso contínuo. Uhum. Então, tudo que comprove, né, a necessidade dele pelo benefício, porque vamos analisar assim, por exemplo, você pega uma pessoa que ela tem 65 anos, mas ela, de repente, não tem uma necessidade muito grande, não tem, graças a Deus, tem uma saúde boa, tal, e tem auxílio, de repente, do filho, né? O filho Uhum. tem uma situação financeira legal e ajuda o pai e tal. Aquela pessoa, necessariamente, ela não está necessitada, de fato, né? O Uhum. BBC vem justamente ao contrário. Às vezes tem muitas famílias no Brasil, existem muitas pessoas
que, né, não consegue prover sequer o sustento, né? Então, a gente sabe aí de história de pessoas que vivem com muito pouco, né, quase na linha da miséria. Então, o governo busca auxiliar, né, essas pessoas, ajudando para que ela possa ter o mínimo, né, de dignidade possível, ou pelo menos tentar sustentar aí, pelo menos os requisitos que tenha para remédios e Gasta, né? alimentação, assim, que é o básico que a gente precisa no dia a dia. Não, tranquilo, Sérgio. Acredito que a gente conseguiu abordar as principais dúvidas sobre BPC Loas. Só tem alguma coisa que eu tenha esquecido? Então, Abel, às vezes isso é um tema que gera dúvidas, né? Então, se alguém se vê nessa situação aí, que precise de um auxílio e tiver dúvidas, né, pode mandar mensagem ou procurar a gente aí. A gente analisa o caso concreto, porque isso aí é caso a caso, né? E Uhum. dependendo da situação, se a pessoa tiver benefício, a gente já orienta do que fazer e como fazer, entendeu? Ah, não, perfeito. Aproveitando que o Sérgio falou que a gente pode te auxiliar, as nossas informações para contato estão aqui na descrição. Basta clicar no link aqui embaixo que você já vai ter o WhatsApp, nosso Instagram e tudo mais. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu gostei para continuar acompanhando mais conteúdos como estes. Até o próximo vídeo.